E aí, galera, prontos para a nossa próxima aula? Já vamos começar a dar continuidade. Essa foi boa, mas enfim, vamos começar esta aula dando continuidade às nossas dicas de interpretação de texto. Na telinha comigo, nós vamos ver agora alguns conceitos que podem nos ajudar a interpretar melhor os textos. Pessoal, primeiramente, lembrem-se de que a linguagem é aquilo que nos ajuda bastante na comunicação, né? O processo de comunicação, o processo de interação com o outro, ele é feito, ele é construído, ele é desenvolvido através da linguagem. Então, nós vamos falar agora de tipos de linguagem. Se você quiser, você pode pôr números em 3 aí, entre parênteses. A prova não vai te perguntar quais são os tipos de linguagem que existem, mas é interessante que você saiba que existem 3 tipos de linguagem que nos ajudam bastante a fortalecer o nosso processo de comunicação. Uma delas recebe o nome de linguagem verbal. Então, você vai puxar uma setinha na palavra aí, verbal, e escrever nada mais, nada menos do que palavra. Galera, linguagem verbal é aquela que faz uso da palavra, independentemente de ser a palavra escrita ou falada, não importa. O que é uma linguagem verbal, então? É aquela que faz uso de palavras, sejam escritas, sejam faladas. Então, no seu material, eu coloquei um poema. Eu acabei não colocando o nome do poema aqui, mas se você quiser, coloque aí. Chama-se O Relógio, tá? É um poema do saudoso Vinícius de Moraes. E aí, observe que o meu poema, ele vai falar sobre o relógio, mas ele não tem aqui um desenho nessa página, do jeito que eu coloquei aqui para vocês. Não há nesta página o desenho do relógio. Há apenas palavras que falam sobre o relógio. Olha lá. Passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa a hora. Chega logo o tic-tac, tic-tac, vai-te embora. Passa tempo bem depressa, não atrasa, não demora, que já estou muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac, dia e noite, noite e dia. Tic-tac, tic-tac, dia e noite, noite e dia. Então, observe que por mais que você sinta os movimentos ali do relógio, tic-tac, dia e noite, noite e dia, é como se fosse o tempo passando ali, mas o texto ele foi construído através de palavras. Isso é um exemplo de linguagem verbal. Então, linguagem verbal é aquela que usa palavras, sejam faladas, sejam escritas. Tranquilo? Na sequência agora, vamos falar de linguagem não verbal. Observe a nossa tela. Agora sim nós temos a ilustração aí do nosso reloginho e não há nenhuma palavra, né? Somente o desenho. Por isso é uma linguagem não verbal. Então, o que é linguagem não verbal? É aquela que não usa palavra. Então, vamos colocar aqui alguns exemplos de linguagem não verbal. Podem ser desenhos, conforme estamos visualizando aí na tela, né? Então, desenhos exemplificam linguagem não verbal. Podem ser cores. Então, se eu estou no trânsito e acende a luzinha vermelha lá no sinal, no semáforo, enfim, no farol, conforme seja a expressão que cada um use. Então, se aparecer a luz vermelha lá, eu já sei que eu tenho que parar, né? Que eu não posso seguir, que eu tenho que parar e esperar o momento de a luz verde ser acionada. Então, as cores, elas também comunicam através de uma linguagem não verbal. O que mais? Então, desenhos, cores, nós temos alguns símbolos. Por exemplo, por coincidência, hoje eu não estou usando, mas geralmente eu uso uma correntinha com um crucifixo. Se você visualiza em mim aquela correntinha com crucifixo, é o suficiente para você saber que eu sou cristã. É o símbolo do cristianismo. Provavelmente do catolicismo, porque de modo geral o cristão evangélico não é muito ligado à simbologia. De qualquer forma, sendo católico ou evangélico, você sabe, é cristão, não é? Agora, se no lugar da cruz, do crucifixo, na minha correntinha houvesse uma estrela de Davi, você fala, opa, professora da religião judaica, né? Então já é uma outra simbologia. Então o símbolo também comunica. Então nós temos a linguagem não verbal pelos desenhos, pelas cores, pelos símbolos. Pessoal, o som também é um exemplo. Se você está no trânsito e aí escuta o barulho de uma sirene, aquele som, aquele barulho da sirene, é suficiente para você saber que você tem que dar preferência. Ou é uma viatura, ou é uma ambulância, não é? Algo nesse sentido. Então, os desenhos, as cores, os símbolos, o som, tudo isso é exemplo de linguagem não verbal. E por aí vai, pessoal, etc. Então, nós temos vários exemplos aqui que podem mostrar pra gente o que é linguagem não verbal, então? Tudo que se comunica sem usar palavra. Sem usar palavra. Professora,
E se eu tiver um cartaz que tem palavras escritas e tem desenhos? Então, você chegou no nosso terceiro tipo de linguagem. É agora a linguagem mista. O nome de estudo, né, pessoal? Mista. Ela vai misturar, então, as duas linguagens. Ela tem características da linguagem verbal, então ela tem palavras, e ela também tem características da linguagem não verbal. É o que você está visualizando aí na nossa tela. Nós temos aqui mais uma vez o poema, O Relógio, de Vinícius de Moraes, descrito através de palavras. Então, neste momento aqui, nós temos a linguagem verbal. Mas nós temos também o desenho, a ilustração do relógio. Aqui está a linguagem não verbal. Por isso, nesta tela, nós temos o exemplo de linguagem mista. Então, vamos voltar lá. Tela 1, linguagem verbal. Existem apenas palavras aqui. Tela 2, linguagem não verbal, quer dizer, o desenho, né? As minhas anotações você não vai levar em consideração. Então aqui, ó, tirando esse pedaço de cima, o desenho do relógio seria apenas a linguagem não verbal. E agora, a linguagem mista, a presença simultânea das palavras e do desenho. Essa é a linguagem mista, então, ela mistura as outras duas. Ela é ao mesmo tempo verbal e não verbal. Professor, o que isso tem a ver com a prova do concurso? Aquelas dicas que eu havia comentado com vocês nos enunciados. Então, se aparecer lá, assinale a alternativa correta. Aí vem lá na letra A. Através da linguagem não verbal, podemos notar tal coisa. Você tem que saber o que é linguagem não verbal. Você tem que saber que nesse momento você não vai ler o texto, você vai analisar só o gráfico, o desenho que estiver acompanhando o texto. Às vezes é o contrário. Através da linguagem mista, então você tem que saber que são as duas coisas. Fique atento a isso aí então, tá? Se mandar você levar em consideração só o não verbal, não é para ler o texto. Nesse momento da questão, é para observar o gráfico, o desenho, a figura, alguma coisa nesse sentido. Tranquilo? Vamos voltar lá então? O que nós temos na sequência? Agora, pessoal, nós vamos falar como que a linguagem, que pode ser então verbal, não verbal, mista, como que ela pode ser usada de duas formas básicas. Nós temos a linguagem usada como denotação e nós temos também a linguagem usada como conotação. Qual é a diferença então, pessoal? A denotação, então veja bem, nós temos duas formas básicas de usarmos, de aplicarmos a linguagem. Eu posso usar a linguagem no sentido real das palavras, usando as palavras, quando a gente brinca, ao pé da letra, né? Então, quando eu interpreto a palavra ao pé da letra, no sentido real, original, literal da palavra, então eu estou falando de denotação. Quando eu percebo que as palavras foram usadas no sentido que não é o real, eu estou falando de conotação. Então, veja bem, vamos lá. Denotação. Então, denotação é o uso das palavras no sentido real, no sentido original, no sentido verdadeiro da palavra. Já a conotação é o uso da palavra, então, no sentido que vai se diferenciar do real e que nós vamos chamar, então, de sentido figurado. Então, se eu uso a palavra no seu sentido real, então eu estou diante de denotação. Se eu uso a palavra no sentido diferente do real, aquele sentido que nós chamamos de figurado, estamos falando agora de conotação, tá? Então, vamos ver os exemplos aí da tela. Olha só. O pensamento é aquilo que é trazido à existência através da atividade intelectual. Por esse motivo, pode-se dizer que o pensamento é um produto da mente, que pode surgir mediante atividades racionais do intelecto ou por abstrações da imaginação. Observe que nessa tela nós temos um conceito da palavrinha pensamento, o sentido real desse termo, né? O sentido original. Então, pensamento é isso, isso, isso e aquilo. Então, eu usei agora a minha linguagem no seu sentido real. Estamos falando em denotação ou linguagem denotativa. Agora, vamos confrontar para a gente entender melhor essa frasezinha agora em sentido figurado, em sentido conotativo. Dizem que o pensamento é uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Então, veja bem, o pensamento é uma coisa à toa, a gente voa quando começa a pensar. Destaquem essa palavrinha aqui. Uma dica, pessoal, é essa. Quando você afirmar que a linguagem foi conotativa, que a linguagem foi figurada, que não foi a real, você tem que ter uma palavra que te prove isso. É o caso que a gente voa. A gente, nós, seres humanos, quando pensamos, né, porque a capacidade de pensar, de raciocinar, o ser racional, somos nós, seres humanos. Nós literalmente voamos, né?
eu particularmente, acho que deve ser muito interessante. Eu gostaria muito de como os pássaros poder literalmente voar, né? Mas a gente não faz isso literalmente, não é verdade? Então, quando eu falo que quando eu começo a pensar eu voo, né? É no sentido figurado. Isso é conotação, perceberam? Então, eu posso usar a minha linguagem no sentido real, original, literal, ao pé da letra. Chamamos isso de denotação. E posso usar a minha linguagem no sentido figurado, aquele que a gente viaja mais. Olha o exemplo, que a gente viaja mais, isso é conotação. Então, pessoal, veja bem, um macetezinho, vamos lá na telinha, um macetezinho bem básico. De denotação. Com certeza você já ouviu esse macete, mas vamos reforçá-lo. Algum professor inventou e eu achei o máximo, eu copio mesmo, sem medo de ser feliz. O que é bom é pra gente aproveitar, né? Veja bem, é porque às vezes eu escuto o aluno falando assim, professora, eu sei que tem denotação e conotação. Eu sei que um é o sentido real, o outro é figurado. Qual que é qual? Então é só lembrar desse macete que alguém criou e eu vou copiar sem problema. De denotar, a pessoa não registrou patente, então a gente pode copiar, né? Que aí não é plágio. Só eu estou levando adiante a ideia de alguém que eu não sei quem foi, mas enfim. De denotação, de dicionário. Como assim, professora? Pessoal, se você pega o dicionário, ele vai certamente trazer para você, em primeiro lugar, o sentido real das palavras. Os dicionários mais completos vão trazer também sentidos possíveis figurativos, figurados para as palavras. Mas, em primeiro lugar, o papel do dicionário é de ensinar para a gente a ortografia, a escrita da palavra e o sentido real dela. Então, de denotação, de dicionário. Quer dizer que a denotação é o sentido real. Já a conotação, então, é o sentido figurado, é o sentido que não é o real. Tranquilo? Belezinha? Vamos ver o que a gente tem lá na sequência, então? Nós temos agora, além dos usos da linguagem, vamos falar de níveis de linguagem. Os níveis de linguagem também são dois. Então, ó, lá atrás da nossa tela, quando nós falamos em tipos de linguagem, nós falamos em 3. Então, não vamos confundir, ó. Tipos de linguagem. Se eu me expresso por palavras, que é a verbal, por coisas que não são palavras, que é a não verbal, ou se eu misturo as duas, que é a mista. Tipos de linguagem, 3. Usos da linguagem, eu tenho 2, não é? O uso real, verdadeiro, que é a denotação, e o uso figurado, que é a conotação. Agora, níveis de linguagem, nós também temos 2. A linguagem pode ser usada de forma culta, esse nível culto, também chamado de formal, erudito, gramatical, tá? Eu sugiro que você destaque, que você passe um marca-texto aqui, ó, nessa palavrinha erudito, para aquilo que eu disse, né? Não ter que chutar uma questão por causa de uma palavra. Então, se aparecer lá, na frase abaixo ou acima, enfim, na frase tal, a palavra destacada é marca de erudição. Você falou, oh, meu Deus, o que é erudição? Então, lembrem-se, erudição é o uso do nível erudito. O nível erudito é o culto, é o formal, é o gramatical. É só você se lembrar de que quando uma pessoa segue muito rigorosamente as normas da gramática, essa pessoa é considerada uma pessoa culta. Então, uma pessoa culta porque ela segue a norma culta, que é a norma gramatical. E também lembrar da música erudita. A música erudita é a música clássica. Então, o clássico, o tradicional, é esse culto, é esse formal, tá? Então, essas expressões são basicamente sinônimas. Então, nível formal, culto, gramatical, clássico, tradicional, erudito, isso tudo é praticamente sinônimo. Que vai se confrontar, então, com um nível mais descontraído, que é o informal, o popular, o oral, o familiar, o coloquial. Sugiro que você destaque aqui, então, a palavrinha coloquial. Então, o que é nível coloquial? É o informal, é o descontraído, é o popular, é o familiar, também chamado de oral. Pessoal, lembrem-se de que oralidade é fala, tá? Então, se aparecer uma prova assim, assinale a alternativa na qual há marca de oralidade. Lembrem-se, oralidade é fala, marca de oralidade, quer dizer, expressões típicas da fala, porque a nossa fala é bem mais descontraída do que a nossa escrita. Esta mesma aula que eu estou falando para você, meu aluno, se eu fosse registrá-la em um livro didático, em uma apostila, em uma gramática, certamente algumas palavras iam sofrer alteração. Seria uma linguagem mais formal, sem dúvida. A fala é mais rápida, mais espontânea, mais descontraída, tá? Então, se uma questão disser lá que não há diferenças entre a fala e a escrita, mentira deslavada. Há sim muita diferença, justamente porque a fala tem essa leveza maior, beleza? E lembrar desse sinônimo lá, coloquial. Então, olha o exemplo aí da tela. Nós sabemos que ele cometeu um equívoco ao acusá-la de dama da noite. Prestem atenção. Aqui eu disse nós. Olha no popular, a gente.
Professora, é errado então falar? Gente, não é que é errado, né, pessoal? Tudo tem um momento. Eu, que sou professora de português, volta e meia você vai me ouvir dizendo, a gente vai focar agora na nossa banca. A gente, não há erro gramatical algum. Entretanto, é uma expressão informal. Como a minha aula é falada, é natural falar a gente. Se eu fosse escrever esse material, eu não ia colocar a gente, né? Então, percebam essa diferença. Então, não é que é errado, é que é adequado para situações mais descontraídas, mais espontâneas. Então, é como se fosse o jeito de vestir, né? Por exemplo, é errado vestir um biquíni? Não. Se você estiver na praia, no clube, não. Mas se você estiver na igreja, totalmente inadequado, não vai dar certo, né? Então, percebam que a fala é como a maneira de vestir. Há roupas para cada momento, há falas para cada momento, há linguagens para cada momento. Então, a gente. Depois veja lá, que ele cometeu um equívoco, que ele cometeu um erro. Equívoco é sinônimo de erro, mas dependendo da situação, quando eu falo equívoco, eu posso pesar demais o texto, a pessoa pode nem me entender, né? Então eu vou descontrair aqui e vou dizer erro. Ao acusá-la, ao acusar ela, perceberam a diferença? Acusar ela, então totalmente descontraídos daqui. Na norma culta eu não posso usar. De dama da noite, de vadia. Então veja bem, a palavra vadia, se o contexto permitir, eu vou usar, né? Mas se é um contexto formal, eu não posso usá-lo. Igual no popular a gente fala, nossa, ele acusou ela de tal coisa. Mas na norma culta eu não vou falar ele acusou ela, porque a gente vai ver a regrinha, né? Que o ela não pode ser usado como objeto, nós vamos relembrar tudo isso. Então perceberam? É a mesma mensagem. Nós sabemos que ele cometeu um equívoco ao acusá-la de dama da noite. A gente sabe que ele cometeu um erro ao acusar ela de vadia. É a mesma mensagem, mas uma em nível culto, formal, erudito, gramatical. Outro bem mais descontraído, em nível popular, oral, informal, familiar, coloquial. Então, guarde bem essas duas palavrinhas. Erudito, lembra da música erudita, é a clássica, é a tradicional, é a formal, e coloquial. Se a prova trouxer lá, assinale a alternativa na qual aparece coloquialismo. Então, coloquialismo é o nível coloquial, que é então o nível informal. Tranquilo? Na telinha mais uma vez, vamos ver o que temos mais para este encontro. Agora, pessoal, nós vamos falar sobre os elementos da comunicação. Galera, os elementos da comunicação são basicamente 6, não precisa ficar decorando isso, nenhuma prova vai te perguntar isso, né? Mas é interessante que você saiba quais são os 6 elementos que se envolvem no processo comunicativo. Então, para que a comunicação exista tranquilamente, nós temos que ter alguns elementos básicos. Os 3 primeiros são os mais elementares, que se eles não existirem, não faz sentido a gente falar em comunicação, né? Por exemplo, nossa aula, neste momento, ela está acontecendo porque existe uma professora, eu no caso, né? Para introduzir a aula para vocês. Existe um aluno, não sou louca, não estou falando para as paredes, estou falando para a câmera, mas é claro que tem alguém aí por trás, né, para receber isso. Então, eu não estou falando para as paredes, falando para a câmera, porque eu sou maluca e quero falar para a câmera, não é nesse aspecto. Então, aqui, neste momento, é uma comunicação virtual, mas é uma comunicação. Então, existe uma professora, que sou eu no caso, que funciona aqui como o emissor da mensagem. Então, vamos lá na telinha outra vez, ó. Emissor. Pessoal, emissor é aquele que emite a mensagem, que introduz o processo comunicativo, também chamado de remetente, é aquele que remete a mensagem. Então, nós podemos acrescentar aqui, ó, a palavra origem. É a origem do processo de comunicação, onde começa esse processo de comunicação. Então, o emissor, o remetente, é a origem do processo comunicativo, é de onde parte o processo comunicativo. Mas ele vai partir sempre de alguém para alguém. Esse alguém é, então, o receptor. Também podemos chamar de destinatário, a quem a mensagem é destinada. Então, agora, já é o destino desta mensagem. Então, no caso da nossa aula, por exemplo, eu, professora Ludmila, sou remetente, sou emissor, sou o ponto de partida, sou o ponto de origem da nossa comunicação. Você que me ouve, que me vê, que me assiste, você é o meu receptor, o meu destinatário, é o destino dessa minha comunicação, tá? Então, toda comunicação, ela parte de alguém para alguém. De onde ela parte, é então o emissor, o remetente. Para onde ela vai, é então o destinatário, o destino, o receptor.
Tranquilo? Lembrando que pode ser uma pessoa ou podem ser várias. Dos dois lados, eu posso emitir uma comunicação para uma só pessoa ou para várias pessoas. Eu posso dar uma aula particular, o meu destinatário, o meu receptor é um aluno. Eu posso dar uma aula para 30, 60 alunos em sala, eles são os meus destinatários. O emissor é a mesma coisa, tá? Eu, a única professora, posso fazer essa aula. Quando eu poderia convidar um colega e a gente fazer uma dobradinha, né? Então, 2 professores juntos explicando o conteúdo. Então, não tem problema. A comunicação parte sempre de alguém para alguém, mas não há um número limitado aí. Pode ser um emissor para um destinatário, pode ser um emissor para vários destinatários, podem ser vários emissores para um destinatário, vários emissores para vários destinatários e por aí vai, beleza? E é claro que para que essa comunicação aconteça, é fundamental que haja a mensagem, né? Não ia adiantar nada ter a professora, ter o aluno e não ter o assunto. Então, a mensagem é o assunto propriamente dito, né? Se tem uma situação que um rapazinho aproxima da mocinha e aí trava, não sabe o que dizer, então não vai ter comunicação, né? Tem que ter o emissor, claro, tem que ter o receptor, mas eles têm que ter o assunto a ser tratado, que é a mensagem. Esses 3 primeiros aí são, então, os básicos dos básicos dos básicos para que a comunicação aconteça. Mas nós temos outros 3 que também podem facilitar bastante o processo de comunicação. O código. Pessoal, o código é o conjunto de sinais que eu uso para estabelecer a comunicação. No nosso caso, o código deste momento é a língua portuguesa. Eu, professora, sou o emissor da mensagem. Você, meu aluno, é o receptor. A matéria daqui que estamos trabalhando, dicas de texto, elementos da comunicação, é a nossa mensagem. E qual é o código que eu estou usando para me comunicar com vocês? É a língua portuguesa. Se eu resolvesse dar essa mesma aula em grego, não ia funcionar. Primeiro porque eu não sei grego, mas vamos supor que eu soubesse, falasse fluentemente. Talvez o meu aluno não conhecesse a língua, não ia adiantar nada, né? Então, código é o conjunto de sinais usados para que a comunicação exista. O idioma é um código. No nosso caso, então, aqui é a língua portuguesa. Pode ser também a linguagem do surdo-mudo, né? As Libras, pode ser a linguagem dos cegos, braille, enfim. Então, Libras também é um código, assim como os idiomas são códigos, beleza? Na sequência, nós temos agora o canal. O canal, pessoal, é o meio que eu uso para me comunicar. Então, o canal pode ser a internet, né? O canal pode ser o telefone. Então, se eu telefono para uma colega para convidá-la para ir ao cinema. Então, o canal que eu usei para fazer esse convite foi o telefone. Então, o canal é o meio que eu uso para fazer a comunicação. Pode ser a internet, né, o computador, o telefone, pode ser que mais? Pode ser um outdoor, né? Quando a empresa quer divulgar uma campanha, então pode ser um outdoor, pode ser uma revista, um jornal, enfim. Então, o canal é isso, tranquilo? E agora, por último, o referente. Parece complicado, mas o referente é aquilo que provoca, que inspira. Não vamos confundir com a mensagem. Por exemplo, imagine uma situação em que eu convidei uma amiga para ir ao cinema. Estava tudo certo, tudo combinado, nós combinamos tudo direitinho de irmos ao cinema domingo às 20 horas, por exemplo. Então, nós tínhamos a comunicação já estava prontinha. Aí, eis que surge o imprevisto e eu percebo que no domingo às 20 horas eu não poderei ir ao cinema com a minha amiga. Então, eu envio um WhatsApp para ela falando lá: amigona, infelizmente, neste domingo não poderei ir ao cinema, houve um imprevisto, depois a gente combina, eu te falo direitinho e tal. Beleza. Nesse contexto que eu descrevi, o emissor sou eu, o receptor é a minha amiga, o canal foi o celular ou o WhatsApp, né? Esse foi o canal. A mensagem foi de que eu não poderei mais ir ao cinema no domingo às 20 horas. O código foi a língua portuguesa. E o referente? O referente foi que nós já havíamos confirmado a ida ao cinema. Percebam a diferença, pessoal. Olha só, vamos voltar comigo lá na tela. Ó. O emissor é a amiga. O receptor, o destinatário, é a outra amiga. A mensagem é de que houve um imprevisto, não poderá comparecer ao cinema no domingo. O código foi a língua portuguesa, o canal foi o WhatsApp. O referente que me fez mandar a mensagem de não poder comparecer é que esse cinema já estava marcado, já estava combinado. Então, o referente é como se fosse o motivo que inspira a mensagem. Se eu não tivesse confirmado, combinado a ida ao cinema no domingo às 20 horas, não haveria necessidade de eu mandar um WhatsApp contando do imprevisto e cancelando essa ida. Então, o referente é aquilo que provoca aquela situação comunicativa, tá? Ah, tudo bem, professora, mas
E se fosse, então, no primeiro momento, você mandou a mensagem convidando para ir ao cinema. Qual que é o referente? O referente é a vontade de ver a amiga, a vontade de ir para pegar um cineminha. Esse é o referente. Referente é aquilo que te motiva a mandar aquela comunicação. Tranquilo? Beleza? E agora, para fecharmos esta aula, este encontro, nós vamos falar das funções da linguagem. Pessoal, percebam que esta palavra linguagem, então, ela rendeu pra caramba, né? Deu pano pra manga. Dentro da palavra linguagem, a gente falou dos tipos de linguagem, dos níveis de linguagem, dos elementos da comunicação que envolvem a linguagem, várias coisas. Agora, nós vamos falar de funções. Pessoal, essa palavra função é o papel. Por exemplo, nós, seres humanos, desempenhamos diferentes papéis na sociedade. A mesma pessoa pode uma hora ter um papel de aluno, outra hora ter o papel de mãe, outra hora ter o papel de esposa, outra hora ter o papel de filha. Então, a mesma mulher, em um determinado contexto, ela é filha. No outro contexto, ela é mãe. No outro contexto, ela pode ser aluna. No outro contexto, ela pode ser a chefe de uma empresa. Enfim, né? Então, assim como nós desempenhamos na vida diferentes funções, diferentes papéis, isso acontece com a linguagem. Então, a linguagem tem diferentes funções. Falou em função? Você vai lembrar que é o papel de cada um. Então, nas funções da linguagem, nós também teremos, basicamente, 6, tá? Que são essas listadas aí na sua tela. As duas primeiras geralmente são confrontadas e depois nós vamos ter também essas duas aqui, ó, sendo confrontadas, tá? As outras que estão separadinhas são mais tranquilas. Primeira coisa que eu quero que você saiba, e não se esqueça disso, é que um mesmo texto, ele pode desempenhar mais de uma função. Igual eu falei que a mesma pessoa, ela pode desempenhar mais de uma função. Na sua residência, você pode ser ao mesmo tempo mãe e esposa, né? No mesmo ambiente. Então, os textos também fazem isso, pessoal. Os textos podem trazer mais de uma função. Então, como que as provas fazem? Das duas, uma. Ou elas te oferecem alternativas, que tem mais de uma palavrinha lá. Então, por exemplo, o texto lido explora principalmente as seguintes funções. Letra A, emotiva e poética. Letra B, emotiva e fática. C, poética e fática. Então, percebam que tem duas, né, na mesma letra, beleza? Ou então, uma só em cada letra, mas a pergunta diz: o texto explora predominantemente qual função da linguagem? Então, pessoal, função da linguagem é o papel que o texto tem naquele contexto. Lembrar sempre de olhar o contexto. E esse papel pode ser mais de um, mas pode ter um que predominou, tá? Então, não vamos confundir de olho nos enunciados se lá fala de funções no plural ou se eu tenho que olhar aquela que predomina, tá bom? A função emotiva, como o nome já diz, ela fala de emoções, de sensações. Então, geralmente, ela ela é redigida em primeira pessoa. Esta é a principal dica. A função emotiva fala de emoções, de sentimentos, então ela é redigida em primeira pessoa. Quando eu digo, por exemplo, eu fui ao clube, encontrei um gatinho, conversei com ele e me apaixonei. Então, estou falando de meus sentimentos, de minhas emoções. Isso é função emotiva. Tranquilo? A função poética, como o nome já diz, né, é aquela das poesias. Então, eu vou perceber que é função poética pela estrutura, por exemplo, das rimas, dos versos, das melodias. Então, a função poética, ela é estruturada em forma de verso, de rima, por isso eu percebo facilmente que é função poética. Então, é muito comum que as duas apareçam no mesmo texto. Eu posso ter um poema em versos e rimas que fala das minhas emoções. Então, é emotivo e é poético ao mesmo tempo. Só que nesse caso, iria predominar a função poética pela estrutura da poesia, tá? Tranquilo? Pessoal, a função fática, um nomezinho que parece complicado por uma coisa super simples. A função fática, tome nota, registre aí, ela tem como objetivo, como papel, abrir ou manter aberto o canal de comunicação. Por exemplo, vamos supor que você está na fila do banco e essa fila não anda, você está ali cansado de esperar, parece que a gente tem necessidade de conversar com alguém. Não pode mais mexer no celular lá no banco, então você vira para a pessoa que está atrás de você ou na frente da fila e diz assim: poxa, está calor hoje, né? Quando você fala essa frase, você não está com a intenção de dizer para essa pessoa que está calor. Isso é o que menos importa. Você está querendo abrir uma comunicação, um bate-papo ali, conversar com a pessoa para ver se o tempo passa mais rapidamente. Isso é função fática. Então, são aquelas frases como está calor, está frio, parece que vai chover. Nossa, só tem uma pessoa para atender nesse banco. Você está vendo que só tem uma pessoa? Você só quer conversar a comunicação, né? Ou então manter a comunicação aberta.
Por exemplo, você liga para sua operadora de celular para fazer uma reclamação e parece que a atendente some do outro lado da linha. Aí você fala, alô? Porque você fica sem saber se a ligação caiu, né? Aí a pessoa responde, um momento, senhora, né? Geralmente é assim. Então, esse alô e esse um momento, senhora, foi apenas para manter o canal de comunicação, para ter certeza de que ainda há comunicação ali sendo estabelecida. Então, esta é a função fática, beleza? Na sequência, pessoal, referencial ou informativa. O nome informativa diz tudo pra gente, né? É aquela que tem como papel informar algo. Então, põe aí uma dica, ela é muito comum nos jornais, nas revistas, nos telejornais. Então, quando eu assisto a um jornal lá de uma emissora e percebo a informação de que aconteceu um confronto direto entre a polícia e os professores estaduais no Paraná, né? Então, essa notícia que chega até mim é uma informação, isso é função referencial ou informativa. A metalinguística é aquela dos conceitos, é aquela em que eu encontro principalmente nos dicionários. Então, vamos supor que eu escutei lá que as manifestações, algumas pessoas estavam pedindo o impeachment da presidente Dilma. Supondo que eu não saiba o que é impeachment, eu vou ao dicionário procurar o conceito, o que é essa palavra. Então, quando o dicionário me explica o conceito dessa palavra, isso é função metalinguística. Então, a função metalinguística é a dos conceitos, ela está presente principalmente nos dicionários. E fechando a nossa aula, a função apelativa ou conativa. Pelo amor de Deus, meu aluno, não vá confundir função conativa com linguagem conotativa. Cuidado, toma nota disso aí. Função conativa, também chamada de apelativa, é principalmente das propagandas, das publicidades. É aquela que tenta te convencer de algo, tá? Então, função conativa ou apelativa é aquela que tenta convencer, persuadir. Guarda esse verbo aí, persuadir. O que é persuadir? Convencer, tá? Então, quando eu tento persuadir o outro, quando eu tento convencer o outro, essa é a função conativa ou apelativa. Quando eu digo, por exemplo, use Rider, compre batom, estude na prova, faça o concurso tal, então isso é função conativa ou apelativa. Não confunda com a linguagem conotativa, que é a linguagem figurada. Tranquilo? Então, pessoal, essas eram as dicas deste encontro. Não perca o nosso encontro seguinte, que nele eu irei, vou deixar no ar, vou deixar você curioso, curiosa, para que você possa assistir a minha aula. Então, sobre o que falaremos no nosso próximo encontro, assista e verá. Até lá, pessoal!